Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Eu sou Raquel Godoy. Eu sou Jorge Ager e hoje vamos começar nosso trabalho de desenvolvimento místico com pessoas que moram em diferentes lugares e muitos países do mundo. Mas, primeiro, gostaria de manifestar nossa alegria em ter vocês conosco para esta jornada de desenvolvimento. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem ir fazendo as perguntas no chat que nós vamos responder no final, ok? Então, vamos à aula inaugural ou à aula magna. É a aula inaugural de um curso que vai começar no próximo mês, mas é uma introdução. Então, digamos que como introdução vou dar algumas dicas para os dois grupos que estão iniciando. Aquele que está no módulo 1, que é o início dos estudos, e aquele que está no módulo 2, já em outro patamar de conexão consigo mesmos. Então, temos que pensar que, na realidade, a evolução do segundo módulo depende do bom aprendizado do primeiro módulo. Com Então, certeza. acho bom que aqueles que estão no segundo grupo aprofundem suas experiências iniciais, mantenham os quaderninhos e todo o que fizeram, porque muitas das coisas que não entenderam, ou que eu não pude falar no início, vamos falar nesse segundo módulo sobre muitas das práticas que vocês fizeram. Então, primeiro, é muito importante para os discípulos conseguir dividir a mente em três partes. E isso estou falando para os dois módulos, né? E isso é algo que eu ensino práticas que estão na playlist da unicidade da mente. Todas as práticas que aparecem nessa playlist, eu acho que são importantes, são interessantes, então seria bom vocês ir olhando, experimentando e praticando, tá? Sabemos que a maioria das pessoas vive e pensa de uma forma binária, sempre achando as situações de sua vida boas ou ruins. Estou ganhando ou estou perdendo? Estou vivendo ou estou Estou morrendo? morrendo. Tá? Nossa mente não nos deixa entrar em uma única verdade, porque sempre existe o oposto, com algo que também é absolutamente verdadeiro. Então, sabemos que quando se anulam os pensamentos opostos, estes fazem resistência dentro e fora de nós. Todo o que nós reprimimos gera oposições, freios, desvios. E todo o que nós afirmamos gera fantasias, delírios, sensações de falso poder e fortaleza. Então, todas as sociedades vivem um reflexo desses pensamentos opostos, em ideologias, em políticas, religiões, ideias filosóficas. Mas o místico sabe, tem certeza de que ele está vivendo e morrendo a cada instante. Por isso sabemos que existimos entre os opostos, que claramente se complementam. Não estou só vivendo ou morrendo. Estou sendo testemunha de minha própria existência, instante a instante. Digamos que a intenção da doutrina e das práticas que vamos aplicar no primeiro módulo é levar o discípulo a um ponto que consiga desligar das polaridades e as resistências. Bom, alguns decidem dentro da doutrina que não vão comer carne, nem doces, vão se levantar cedo, mas quando se consegue fazer isto e focar em uma única prática, sem oposições, pensem bem, todo o seu dia focado no que vai fazer no amanhecer do outro dia,
Como achar o lugar certo para fazer essa prática? Como pronunciar as palavras e os gestos corretos sem pensar em mais nada? Então, quando se consegue focar, então, transformamos esse momento, essa meditação, esse exercício no mais importante de sua existência. Então, sim, esse momento se transforma em algo trascendental. Primeiro fazemos isso de manhã, depois de uma semana, nós conseguimos fazer isso de noite, depois cada momento, cada passo que dou está dentro de um ritmo. Cada alimento é importante, cada cor direciona a minha mente sempre ao centro de mim. Deixo de olhar para fora e começo a olhar para mim mesmo. E isso, digamos assim, transforma cada sonho que nós temos em um segredo a ser descoberto. Meu centro, meu eixo, é o único lugar na mente onde não temos polaridades. Quando entro, então, a vivenciar o ponto meio entre os dois olhos, meu coração, na vigília de meu ser, então aí posso começar a encontrar quem eu sou. Se precisa de um tempo, não temos como fazer cursos de um dia para o outro. Precisamos de tempo para vencer as resistências e as polaridades internas e chegar ao centro da mente, onde deixamos de ser binários para ser quânticos, tá? Nesse ponto, a mente aceita todos os pensamentos como únicos. Vivo e morro, certo e errado, bem e mal, tudo é a mesma coisa dentro de mim. Não é, o ser não vai para um lado ou para outro, está todo constantemente vivendo dentro de mim, nesta existência. E para entender isso, precisamos de um trabalho sacerdotal. Para chegar ao ponto de equilíbrio entre a vida e a morte, tem a mesma importância. No de triunfar e fracassar, pode ter o mesmo significado que subir uma lomba e descer no caminho de nossa vida. É a mesma coisa. Subo, desço, vou para um lado, vou para outro. Tudo é o mesmo. Não está separado. Só no ponto de equilíbrio que nossa mente encontra a paz e a sanidade. Só nesse ponto neutro é que somos nós. Então, no primeiro módulo, o discípulo começa a perceber que esse centro fala com ele por meio de sonhos, intuições, sincronismos. Minha alma, ela me diz o que vai acontecer amanhã, passado, com tal pessoa, com tal situação, com tal atividade. Assim, quando o discípulo adquire, digamos, confiança em seu coração, em sua intuição, encontra outra forma de pensar e de ver a realidade. Vemos tudo com outro olho, com outros ouvidos, com outro sentir, com outro corpo. Nosso caminhar muda, nossos gestos, nossa forma de falar, de comer, de dormir, tudo encontra um ritmo diferente. Não precisamos morar num templo, que isso seria o aparentemente ideal. Precisamos que o templo more em nós, para sermos realmente livres. E quando somos livres, então, começamos a sentir que forças e vontades diferentes que começam-se a manifestar. Desejos de estudar, de aprender, de trabalhar com arte, cozinhar, nos exercitar, cantar, olhar as estrelas, meditar. Todos os deuses dentro de nós querem ser reverenciados, tá? E a melhor ofrenda que podemos fazer a eles é nós crescer dentro de suas vontades. Então, o que sente um discípulo nessa etapa, nesse processo de formação? Sente uma vontade crescente de ser mais. Cada dia de sua vida não quer mais perder tempo em ter ou fazer coisas, só quer ser mais. E vocês vão perguntar, como ser mais?
Por eso estamos aquí. Estamos discutiendo ese tema y estamos trabajando dentro de esa aspiración da mayoría dos místicos. Comenzamos entonces una caminada cuando tomamos conciencia que existen energías, fuerzas e inteligencias que forman parte del universo que habita dentro de nosotros. Cuando conseguimos unificar la mente, podemos perceber cada una de esas inteligencias, cada una de esas entidades que habitan en nuestro templo y quieren nos ayudar a ser más, a realizar un propósito de vida que fica cada día más claro. Todos aqueles que fizeram o primeiro módulo estão mudando suas vidas e indo em direção à sua verdadeira estrada, seu verdadeiro destino. Quem começou a experimentar a experiência dos Neteru, em seu dia a dia, os deuses egípcios, digamos, e entrou no segundo módulo, convive a diário com a percepção espontânea de um futuro e uma linguagem constante com o meio e a natureza. Mas, como disse uma de nossas discípulas, gera medos. Sim, temos temores de entrar no oceano e mergulhar em suas profundezas. Os medos nos fazem que respeitar o desconhecido e nos mantém alertas, atentos. Cada vez que avançamos no desconhecido, que nos deparamos com nossas próprias limitações, temos medos. Mas justamente por isso sabemos que estamos andando. E o que se faz com os medos? Bom, se enfrenta e se supera. É isso aí. Mas quem fica parado e acomodado em sua caixinha, se sente seguro, não se expõe ao desconhecido, continua em sua vida sem desafios, sem medos. Mas sem desafios. Apagadinho. O tempo passa e depois se pergunta, o que estou fazendo aqui? E por que não vivi tudo o que eu poderia ter vivido? Essas perguntas normalmente surgem quando estamos perto da morte. Por isso também... Mas não precisa chegar a Não precisa esse chegar ponto, a isso. né? Em realidade, tem uma ideia que as pessoas acham que isso, as perguntas começam perto da morte. Mas uma coisa que eu vi em minha caminhada. Cada vez mais os jovens estão perguntando coisas que antes não perguntavam, estavam presos a um sistema. Hoje se perguntam. Hoje tu vês jovens fazendo práticas místicas. Não, porque os místicos é porque estão chegando perto do final de sua vida. Então agora estão pensando em... Não, está cheio de jovens. A nova geração. Totalmente diferente. Existe um sentimento místico na juventude. Não é como se diz, religião porque quê? Tem medo da morte, então está querendo encontrar uma justificativa, um paraíso. A mística não nos dá paraíso nenhum. Não temos o que prometer. Então o jovem está procurando algo a mais, porque sente que tem algo a mais dentro dele. E não pode ficar olhando para fora o tempo inteiro. Quando olha para dentro, quando tem seus sonhos, quando tem suas experiências místicas, ele se dá conta que existe um universo interno, que ninguém fala dele. Então está na hora de ir trabalhando mais. Então, claro que surgem perguntas, como você falou, e surgem temores. Não? Quando começamos a trabalhar no vínculo com os Neteru, os deuses egípcios, surgem perguntas. Eu sei, porque eu estive, eu sei que meus discípulos no segundo módulo vão ter. Será que essas inteligências, esses deuses vão me ajudar? Vão me servir a cumprir meu propósito? Não será que eles criaram meu propósito e eu vou servir a eles? Bom, meus queridos, lembrem, estamos entrando em uma estrada que tem duas mãos. Tá? São duas mãos. Nosso corpo é um microcosmos, uma síntese física, onde todos habitamos. Eles aprendem conosco e nós evoluímos com eles. São duas mãos. Eles nos ajudam a cumprir nossos desejos, nossos sonhos e destino, e nós ajudamos a manter o equilíbrio e a harmonia do sistema.
que habita en nós. Se lembram disso? Somos um micro-universo. Si existen inteligencias en el sistema solar, son las mismas inteligencias que habitan en nós. Entonces, si ellos nos ayudan, ellos también tienen esa opción de se mantener en armonía y en equilibrio antes que nuestro pequeño universo volte a un universo mayor. Com certeza. Então, Bom, pessoal, para os que já estão inscritos, enviaremos agora todas as informações sobre as datas das aulas, como agendar as orientações mensais com o mestre e as datas de pagamento. Para os que ainda desejam se inscrever, não esperem mais, tá? Preencham o formulário que vai estar ali dentro da... Vou deixar ali na descrição do vídeo, que nós entraremos em contato com vocês para repassar a estrutura do curso, os seus valores. Né? É importante que todos vocês entrem no grupo do Telegram, pois por ali nós vamos fazer a liberação dos links para as aulas, que são privados, né? Só para os que se inscreveram no curso, com exceção de hoje. E para os agendamentos das orientações e discussão dos temas das aulas entre os participantes. É importante que vocês entrem nesses grupos. Vai ter um grupo para o módulo 1 e um grupo para o módulo 2, além do grupo geral que nós já temos, né, para o grupo de estudos místicos do mestre Jorge Agar. Não percam mais tempo, pessoal. Hoje é o último dia de junho e a semana que vem já vamos iniciar com as aulas, ok? Então, aguardo o preenchimento do formulário de vocês para a gente entrar em contato e fazer a inscrição, ok? Um abração. Vamos lá. então é interessante, mas eu falo com Raquel muitas vezes que algo que se vê dentro do mundo místico, não? E que eu defino como a caída dos anjos, tá? Então, vou explicar um pouquinho isso, porque em realidade essa foi uma das coisas que motivou estas aulas. Digamos que neste século a humanidade evoluiu. E sabemos que para crescer precisamos ampliar nossa consciência, tá? Então, quando o fenômeno acontece, digamos, espontaneamente, sem orientação, o retorno a nossa realidade produz uma enorme sensação de caída. Temos uma sensação clara que nossa alma cai literalmente em um corpo comandado por instintos, necessidades, por um cérebro que nos quer impor suas realidades. Então se produz um enorme choque entre a sensação plena de amor, plenitude e liberdade, com a sensação de limitação que o corpo e a realidade nos provocam. Subimos, pero quando descemos não é uma descida leve, é uma caída. Tá? É verdade. Então, foi esse conflito, essa caída, que me motivou a querer ensinar sobre a unicidade da mente e sobre o misticismo egípcio, principalmente quando atendia a pessoas espiritualizadas com grandes potencialidades. Porque, em realidade, eles me transformavam em um traumatologista. Todos. Para curar a queda. Sim, todos, ou a maioria deles, estavam quebrados, machucados pela realidade externa. Então, quando mais sobem num processo espiritual, maior a caída. Quando voltam para esse mundo. Isso que é muito triste. Mas isso explica muitas coisas. E vamos a ver as diferenças entre as filosofias orientais e a mística oriental e a mística egípcia, que nos dá o ponto de equilíbrio para esse conflito. Conheci em minha vida centenas de pessoas que no decorrer de sua vida tiveram experiências de expansão de consciência, através de meditação simples, às vezes de relaxamento, quando lavava o cabelo no cabeleireiro, em estados de vigília, e assim por diante, tá? Mas com o passar do tempo, muitas dessas experiências passam e ficam como histórias a ser lembradas, mas não seguidas. E tudo isso porque geralmente o peso da realidade afoga, nos afoga.
apaga essa chama, essas asas que muitos de vocês têm. A rotina, né? A rotina, a realidade é essa que se acha que é realidade. E todo depois, com o tempo, se transforma em histórias engraçadas. Porque eu me desprendi. Uma noite me despertei, eu estava no teto e olhei para baixo e vi meu corpo. Mas eu tenho medo. Estava em cima do armário. Sim. Então, coisas que de repente as pessoas veem, têm a prova de que tem algo a mais, mas quando chegam à sua realidade, não, pero isso não pode ser, não é real, é um sonho, uma fantasia, e vão destruindo seu universo interior, sua luz interior. Então, por muito tempo vivenciei um choque constante entre essa consciência plena e a realidade que o mundo nos oferece. Ficamos anos tentando alcançar uma luz por diversos meios e por instantes conseguimos sair da matéria e colocar a cabeça lá em cima das nuvens. Pô, olha o que tem aqui, outro universo fantástico. Quando mais se fica lá em cima, a caída maior, maior e se quebra muito mais ainda. Por isso, depois de muitos anos, me di conta que os antigos egípcios se referiam quando eles diziam que o maior ato mágico surge quando unimos o que está em cima com o que está embaixo. Tá? E isso venho falando e falando, mas ninguém entendeu ainda como que unir o que está em cima com o que está embaixo. Isso, unir o de cima com o de baixo, eles chamavam recal, amarrar o astral com a realidade. Entendam o que eu vou explicar agora. Isso é muito importante. Não é subir em cima da pirâmide, mas trazer também aquela consciência astral para a base dela. Tá? E isso as pessoas não conseguem fazer, mais quando estão em outras linhas filosóficas. Quando fazemos isso, aos poucos, nossa caída deixa de ser traumática. Porque estamos modificando esta aparente realidade. Entendam, não podemos evoluir em uma consciência superior sem modificar nossas realidades, sem compartilhar com a sociedade essa nossa experiência. Que as pessoas ainda têm medo de compartilhar as experiências porque são taxadas de loucos, de encontros com o demônio, com o diabo, que isso é uma coisa... Tem um monte de pessoas, e vamos ser mais claros, nesta sociedade temos 5% de pessoas que não acreditam em nada. É muito pouco, né? Não é quase nada. Nada. Tá? Mas tem, digamos, 20% que, se não teve uma experiência, não acredito em bruxas, pero que la sai. Então tem 20% que não acredita em nada. Não acredito acreditando. Tá? Tem outro porcentagem, digamos assim, 40% que... não, pero eu conheço um guru, conheço digamos assim, um vidente, um cartomante, então acreditam. Tá? Tem outros que tiveram experiência assim e em realidade não continuaram com elas, então estão dentro desse contexto. E tem nós 5% de místicos que sabem que existe algo mais e não tem dúvida. Então, digamos que temos 95% de pessoas na sociedade que acredita que existe algo mais. E tem 5% que impõe sua vontade egoística e irracional, porque é uma minoria absoluta, sobre o resto da sociedade. E talvez sejam os que tenham mais medo, né? É claro, estão negando algo, porque não entendem, porque não conseguem conceptualizar, não conseguem colocar dentro de um conceito concreto. Científico, de poder repetir. Que possa dominar. O método científico se transforma em uma gaiola, na qual eles ficaram presos. Nós não estamos presos a gaiola nenhuma. Pode ser que todo seja uma fantasia, um místico, sim, tudo pode ser uma fantasia. Todo pode ser mentira, mas também pode ser verdade. Então, o místico está aberto às polaridades. As polaridades habitam dentro de nós, mas eu não sou escravo delas. Eu não digo, sí, esto es una verdad absoluta, o esto no es verdadero. No,
tudo é possível. Porque em minha experiência como místico, eu vi coisas absolutamente inacreditáveis, até que eu mesmo achava que era impossível. Olha o que estou vendo, não pode ser. E isso que eu tinha visto muitas coisas. Eu posso te dizer que eu, como médica, também vi coisas inacreditáveis que a ciência não explica. Bom, então dizer que não acredito, tudo isso é falso, isso é ignorância, absolutamente. A pessoa é absolutamente ignorante. Só o pior é isso que tu dizes. As pessoas têm medo de ser criticadas. ¿Por quién? ¿Criticados por quién? Por ignorantes. Por un 5% que acha que nada existe. Só o cérebro e os neurônios. Sim, mas a gente sabe que a mente é muito mais do que o cérebro, né? Por eso, entonces, no se preocupen más, es decir, no vamos a discutir ese tema, ni esto para discutir con las personas que achan que yo estoy fuera de la realidad. En algunas oportunidades me encontré con lamas, con gurús, con grandes iniciados de Oriente, mestres dentro de una tradición diferente de Kabbalah. Fue interesante comprobar que para atingir seus estados de iluminación precisaron desligar de tudo, tá? Um abandono total da família, dos bens, de seus amores, de seus desejos, de suas poses. Alguns se refugiaram em lugares distantes, na natureza, em montanhas, ou mosteiros, tá? Mas, hasta vou ser sincero, na época até eu gostava dessa ideia, tá? De desaparecer da sociedade. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que eso es un crimen. Un crimen porque abandona a la familia, abandona a las personas que lo aman, abandona a la sociedad, abandona todo. Para él es olhar su ombligo. No precisa abandonar todo para vivir no templo. Não Que habita precisa. dentro de nós, Isso. não em nenhum outro lugar. Esse é o ponto mais importante. Estemos onde estemos. Podemos estar presos dentro de uma gaiola. E estamos mais livres que a pessoa que está fora da gaiola. Com certeza. Fue estudando a civilización egipcia, vivenciando sus tradiciones y costumbres que entendí que el antiguo Egipto era un divisor de aguas entre la mística oriental pasiva y una occidental activa. Egipto era a base donde o Occidente podría se apoyar para evoluir. Construir uma civilização no meio do deserto exige muito de todos. Eles tiveram um enorme desafio, maior que nós. Digamos, lo que nós podemos exigir de nós. Podemos ter a necessidade de construir uma sociedade melhor, mais justa, mais educada, mais segura. Sem dúvida que esse seria um desafio válido. E quando os Neteru começaram a fazer parte da sociedade egípcia, vemos então, naquela civilização, um começo de um país inigualável. Quando comecei com os cursos, queria ajudar os anjos caídos, tá? Mas depois que observei os resultados do primeiro módulo, dos cursos que di em Brasília com as pessoas jovens, percebi que podemos fazer muito mais do que isso. Podemos criar maestros de si mesmos, maestros de outros, que possam orientar outros, maestros que possam orientar uma sociedade. E no futuro se podem transformar em maestros do universo. E como nós podemos ser esses mestres do universo? O que podemos ser? Como podemos ser, não? Como podemos ser? Mestres do universo eu falei na live De domingo. de domingo, não? É uma opção para aqueles que decidem ser mestres frente a sociedades. Eles vão ter uma chance no futuro de se encarnar em outros planetas, em outros seres mais evoluídos, que poderão seguir sirviendo e cumprindo novos propósitos no universo. Em realidade, o propósito dos extraterrestres que falei na live de domingo passado era também preparar almas para morar no universo. E parte destas almas encarnam nos corpos dos Keperá. Tá? Então, digamos que existe um processo evolutivo da alma através do universo.
No es solo encarnar en este planeta y encarnar tantas veces en este planeta. En realidad, los extraterrestres nos ven a preparar para nos morar no universo, en otros Uhum. cuerpos, con otros propósitos, pero siempre en esse processo de orientar, de servir, de fazer evoluir. Não crean que uma religião nos prepara para o universo. Uma religião nos prepara para um paraíso, no qual vou ficar lá, sentadinho, numa Sem boa, fazer nada. tomando um chimarrão, comendo sorvete. Eu não entendo esse paraíso. Eu acho que é a coisa mais chata do mundo. Eu não me imagino morando num paraíso. Tá? Temos que fazer um paraíso aqui, como os egípcios fizeram. A verdade é que a felicidade está em transformar um deserto num paraíso. A verdade é transformar, digamos, uma mata selvagem em um lugar, em um jardim fantástico. Então, e a verdade é que não tenho medo de ser um escarabelo no futuro, ou uma formiga. Tá? Isso é Se, legal, tá? eu acho que trocar de corpo vai ser interessante nesse processo evolutivo, mas se não aceito essa ideia, vou ficar preso aqui, neste planeta, e vou voltar porque aqui tem as pessoas queridas, porque aqui é a única realidade que existe. Então, quando eu quero acordar, o cara fica dando voltas no mesmo lugar e não se permite voar mais alto. Os dois módulos, então, que vamos estudar exigem coragem. A coragem de mudar para algo melhor. E claro que algum pequeno sacrifício, como deixar de comer doces, tá? De tomar álcool, Tomar café. refrigerantes, dormir em camas boazinhas, brandinhas, quentinhas. Mas esse é o presente para si mesmos. Assim que estão dando, digamos, valor ao aprendizado. Essa é a verdadeira ofrenda que os grandes espíritos esperam de vocês. Tá? No primeiro módulo, vamos aprofundar a linguagem da alma. Vamos a aprender a transformar nossos pensamentos em ideias, em símbolos. Vamos meditar no amanhecer e anoitecer. Vamos cantar músicas que o coração entende. Aos poucos, nossas almas voltarão no tempo e saberes e conhecimentos esquecidos empiezam a voltar à consciência. Os néters, os deuses, tá? Nos acompanharão, digamos, nas visitas que nós vamos fazer nesse templo interior e vamos começar a nos comunicar com quem? Com aqueles que motivaram sua construção. E eles vão nos falar através dos nossos sonhos. Nossas intuições, essencialmente vamos a entender que nossa mente não está presa a lugar nenhum. E vamos começar que a liberar ela de nossa própria ignorância. Enquanto no segundo módulo os discípulos vão a começar a estabelecer uma relação entre eles e seus microcosmos, a sociedade e as assinaturas astrais dos Neteru. Que isso é uma coisa que vamos falar depois com o grupo. Cada um, digamos, dos Neters, os Neteru, os arquétipos dos deuses que habitam em nossa mente, possuem uma assinatura absolutamente pessoal. E parte delas se nos aparecem como imagens, nas meditações, nos sonhos, como mandalas, quadrados mágicos, formas geométricas, dependendo das diferentes culturas que se procuram, las podemos ver. E como são assinaturas muito particulares, porque a mensagem que se tem para Raquel é para Raquel, tá? Então não podemos dizer que a mensagem que ela recebeu sirve para todo mundo. Então isso é o que nós vamos ver, como cada um tem um código, um número determinado que estabelece essa relação. E por isso que vão ser tão importantes as orientações contigo, né? É muito importante que entendam isso. O telefone de Raquel não é o mesmo telefone meu. O número dela é um número diferente. E quando um néter ligue, vai ligar para ela, no número dela, não é meu número. Então não sou eu que tenho que falar para ela, é ela que tem que receber a chamada. Tá? E quando recebe a chamada, ela não pode passar para outro. Olha o que fulano me diz que eu tenho que fazer. Bom, é o que ela recebeu. É o remédio teu. Sim. E a prática tua. Então, quando
descobrimos a linguagem dessas assinaturas, podemos chamar suas forças e energias para ajudar a reconstruir nosso meio, levar nossos projetos adiante, subir a base da pirâmide e transformar nossa vida com esse acto em algo absolutamente mágico. Os sete néteres são manifestações e forças de Deus que nos foram dadas para melhorar. Não precisamos pedir nada a outras pessoas, não precisamos transformar Deus em nosso pano de lágrimas. Ele nos ensinou todo o que precisamos para ser maduros e ser independentes. Então, a força dos Neteru dá um sentido à vida de cada um de nós. Não precisamos seguir aceitando o que está errado. Podemos começar a mudar realidades e criar um mundo melhor para nós e para todas as pessoas que nós amamos. Essa é parte de nossa atividade, nosso sonho, de nosso trabalho. E com certeza vocês vão transformar isso em algo absolutamente real. E individual. É pessoal, exatamente. Temos duas perguntas aqui. Uma do Rafael Justus, ele diz o seguinte: altos e baixos, positivos e negativos, é natural. Unir o que está em cima com o que está embaixo seria a aceitação dos momentos naturais que vivemos e com isso passamos a compreendê-los e aceitá-los? Isso seria um ponto de vista real, es decir, más, digamos que eso está dentro del proceso de la mente del discípulo cuando entran en el primer módulo, aprender a convivir con los opostos que son complementares. Então, uno aprende a convivir, subo e desço, caio, levanto, choro e rio, vivo e estou morrendo, mas quando eu falo de unir o que está embaixo com o que está em cima, é nós transformar esta realidade. Nós usar a força e a vontade que adquirimos aqui para transformar e fazer elevar isto, que é algo que só acontece através de uma elevação de consciência. Não estamos falando só de um processo mental, estamos falando de um processo de consciência. E a sociedade vem fazendo isso, Júlio. Desde o século passado que vemos, digamos, a aceitação dos gêneros, tá? A inclusão social, estamos vendo que a consciência, as novas consciências estão transformando nossa sociedade em algo melhor. Sim, a questão da natureza, dos animais. Isso, exatamente. Então, o que nós vemos? Isso não é um processo que vem por educação, que se dá nas escolas, nem um processo religioso. Todo o contrário, as religiões fazem resistência até hoje a esses processos. Ainda tem países que têm resistências a essas transformações, mas a transformação é da consciência da sociedade que está evoluindo. Então, o que estamos fazendo com isso? Estamos indo em direção a algo que está cada vez mais em cima. Então, nossa caída vai diminuir na medida que nós mudamos nosso entorno. E não ficamos escutando os que não acreditam em nada. Eles vão ter que acreditar em nós. Quantas crianças a gente vê agora que não querem mais comer carne, não querem mais matar bichinhos, né? Vindo às vezes de famílias totalmente carnívoras. Aqui no sul a gente vê o pessoal com os churrascos, etc. E as crianças já desde pequenininha dizendo, não, eu não vou matar um bichinho para me alimentar. Chegou a hora de transformar, por isso digo, chegou a hora de unir, mas não é uma questão de unir o que está em cima com o que está embaixo em função de um partido político, uma ideologia, impor nossa percepção do universo. Mais divide do que... Não é dividindo, não. É integrando, é trazendo essas pessoas, ensinando, mostrando que podemos viver melhor. Como viver melhor? Como... o primeiro grupo do primeiro módulo está transformando as suas vidas. É decir, vamos construir, comprar sítios. Diria que 70% decidiu isso, sem que ninguém falasse nada. Comprar um sítio, receber gente e dar-lhes qualidade de vida, atendimento, saúde, alimentação, meditação. Digo, mas como todos pensaram na mesma coisa? Exatamente. Isso é transformar o mundo.
Isso Exatamente. é em levar a base da pirâmide para que todo mundo possa desfrutar de uma vida, de um mundo interior melhor. Que vejam que não se pode só ficar olhando para fora, que tem que começar a olhar para dentro. E não E ficar só dividindo, que é o que a sociedade atualmente está fazendo. A gente não vê isso só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro essas teorias da conspiração estão erradas. A humanidade vem sendo dividida há centenas de anos. E a melhor forma de dominar é gerar medos e dividi-las. Então não tem nada a ver com poderes econômicos, políticos. É sempre, quando alguém quer dominar, nos vai dividir, nos vai gerar medos e vai se colocar como aquele que vai resolver os problemas que ele mesmo gera. Então, está na hora de sair disso e começar a transformar, começar a melhorar. Então, quando você volta, pô, olha o mundo que estou construindo aqui, é o mesmo mundo que estou vendo lá. Eu acho que esse seria, agora que a gente falou em poder, seria um momento interessante de esclarecer a questão que a gente tem divulgado nas propagandas, né? Dos 7 poderes, que muita gente acha que esse poder é um poder para destruir, um poder para Poder, em realidade, é esmagar as outras pessoas. poder, Não dentro de é nossa esse tipo de concepção, poder. é a capacidade de criar. Eu tenho poder se eu posso criar. Senão, não tenho poder. Se posso ter chefia ou comando, mas se não pode criar, então não tem poder. Poder é a capacidade que cada um de nós tem de nos recriar nossas vidas, de ir adiante, de construir nossos sonhos. Isso é ter poder. Tu tens poder justo quando tu sais de uma empresa e constróis outra empresa, de nada, e consegues viver e te reformular. Isso é ter poder. Reformular tua existência e ter novas experiências e não ter medo de te atirar na água e deixar tudo para trás e seguir em frente. E amanhã vou em direção ao universo, sem medo. Não tenho medo de demônios ou de inferno. Não tenho medo de me afogar e me perder no universo. Porque eu faço parte de tudo isso. É que hoje em dia, quando se fala em poder, se pensa no poder dos políticos, no poder econômico, no poder digamos assim, achatar as outras Sim, pessoas, de né? E mando, não de é comando. isso. Bom, temos aqui mais 2 questões. Espaço Ser pergunta assim: se trazer a consciência para a base da pirâmide, respeitando o princípio da carne para os adultos e o leite para as crianças? Não entendi Não muito entendi, bem. tá bem? Também não entendi muito bem. Respeitando o princípio de. Da carne para os adultos e o leite para as crianças. Não entendi. Se puderes explicar um pouquinho melhor. Então, voltando para o Rafa, ele pergunta assim: então seria o olhar do caminho central, observando o positivo e o negativo, vendo eles fluindo e administrando eles no dia a dia? El camino do centro es el camino del primer módulo, justamente. Aprender a andar en el camino do centro, saber cómo lidiar con las polaridades. Agora, a transformação é algo muito mais associado ao segundo módulo. Tá? O primeiro módulo é uno se centrar, tá? E sair das polaridades e saber como trabalhar com elas dentro de um processo de equilíbrio. E em segundo módulo nós vamos trabalhar na reformulação da base. Então, quando uno sube espiritualmente é para colher frutos e depois trazer e plantar na terra. Quando os grandes mestres do universo, os grandes extraterrestres vieram ao planeta, era para plantar sementes na alma das pessoas. Grandes ideias que se transformaram em árvores luminosos dentro de cada iniciado. O Dagoberto pergunta se existem requisitos para poder participar do treinamento. O requisito seria a vontade de ser mais. Eu acho que isso é importante. Tem muitas pessoas que eu falei nestes dias, pessoas que eu considero muito espiritualizadas, algumas pessoas que eu acho que estão em um altíssimo plano de espiritualidade, de compreensão mística, mas eles continuam tendo essa sensação de que falta algo a mais. Por quê? Às vezes porque
se vivenció una serie de experiencias que la sociedad nos da, es decir, pasar por una fraternidad, por un grupo místico, un grupo espiritual, pasar por experiencias de MT, digamos, de la molécula espiritual, y de repente fica un vácuo. Porque tenemos mucha influencia mística de Oriente, es decir, eso que eu disse, Oriente, eh, a pessoa dentro de su misticismo se isola, no traz su experiencia mística para una realidad. Claro que van a haber muchos gurúes que terminan construindo locais e comunidades para modificar a realidad de esas pessoas. Então, depois de um processo místico de isolamento durante anos, eles terminam criando uma comunidade ideal. O problema é que a comunidade ideal que vem de Oriente não é a comunidade ideal Atual. actual de nossa realidade Real. ocidental, tá? Eu acho que teve um Swami Vivekananda. Vivekananda foi um Swami fantástico, porque ele tentou trazer, digamos, Oriente para Ocidente. E fez um esforço, mas é diferente, porque ele não tem essa coisa que os egípcios têm, entendeu? Vamos construir pirâmides, vamos fazer estradas, vamos construir canalização, vamos produzir, vamos crescer, sem conquistar o mundo, sem matar ninguém. Vamos construir uma civilização com justiça, com educação, com saúde. Bom, isso é algo que nós entendemos. Vamos reformular nosso mundo de uma maneira sadia. Quero viver em um mundo que seja digno, que exista justiça. Que não exista tantas diferenças. E parem de jogar com as pessoas, tentando dividi-las o tempo todo. Vocês pegam um telefone, uma informação, todo é um sopapo contra sopapo, porque todo mundo gosta de briga. Todo mundo gosta de escutar estupideces, os místicos não. Fecha o telefone, como não abre, será que vão dizer alguma coisa interessante? Nunca. Nunca escuto uma notícia que mereça ser escutada. É só guerra, o tempo inteiro, briga, discussões e divisões. Manter vocês sempre nesse conflito de ping-pong, entendeu? Para um lado e para outro, um lado e para outro. Sempre um agrede o outro e todo mundo batendo palma. Não entendo as comunicações como isso. Não é a função que tinha a educação e as comunicações em outras culturas. Não é isso que aqueles que estão lá em cima esperam de nós. Vamos ficar brigando o resto da vida? Vamos seguir divididos quantos milênios a mais? Está na hora de parar. Está na hora de parar, de subir a base da pirâmide, trazer pessoas para cima. E isso já está acontecendo, não é porque eu faço. Está acontecendo no mundo. Então é o momento de nós seguir e alimentar essa força e subir mais e trazer gente conosco para que este mundo mude de uma vez por todas. Ou vamos seguir esperando 5.700 anos que venha um Elias, um Messias dentro do judaísmo. Vamos seguir esperando 2.000 anos a mais para que Cristo retorne e resolva nossos problemas. Está na hora de não resolver. Está na hora de parar e dizer, pô, isto não está funcionando. Na hora de parar de esperar por alguém resolver os nossos problemas e a gente se tornar mais ativos, né? Então dirão, Jorge agora está se envolvendo com política. Não é política. Estou tentando criar um mundo que haja paz e equilíbrio dentro de nós e passar isso para o mundo externo. Se não chegamos a essa paz e conseguimos passar isso aos outros, o mundo vai ser melhor. Não estou falando de amor, estou falando de paz. Precisamos paz para estudar, paz para trabalhar, paz para viver, paz para construir. Parar de alimentar essa agressividade, essa divisão que está sendo pregada em todo mundo. E está sendo pregado, porque se tu vai estudar as leis são claras. Quando tu tem uma família sofrimento porque alguém se enferma, toda a família se une para ajudar essa pessoa. Quando tu tem um terremoto em Chile, todos os cidadãos vão e ajudam as pessoas que sofreram o terremoto. Em qualquer tragédia no mundo, toda a sociedade responde de uma forma positiva. Mas hoje vivemos uma pandemia e todo mundo está brigando, dividindo, se enfrentando. Continuamos numa guerra que é provocada. Essa resistência, essa união da sociedade,
mostra que estamos en el camino certo. Cuando más contradicción, más estamos en el camino certo. É a hora da união. É a hora da união. A Cláudia, que foi nossa discípula no primeiro módulo e que agora vai participar do segundo, faz um depoimento aqui, diz que ela já fez o primeiro módulo e diz que se as pessoas vieram até aqui foi por alguma chama que já está aí dentro. Os sinais são pequenos, estão em nós e o mestre ajuda com o que já está aqui dentro. Eu quero também deixar aqui, não poderia deixar de cumprimentar a Ana Elisa Fellet, que está de aniversário hoje, nossa discípula também, e também que vai para o módulo 2. Queríamos deixar um grande abraço para ela, e foi uma pessoa também que evoluiu muito, né, com o primeiro módulo e fez grandes modificações na vida e continua fazendo, né, Ana? Tem grandes desafios Grandes desafios pela frente, mas a gente está aqui para te ajudar. Vamos lá, um grande ano para ti, Ana. Um beijão bem grande. Aquela pergunta não teve mais respostas? Não. Mais esclarecimento, perdão. Não. Espaço ser, não. Faça a pergunta de novo, porque me fez lembrar algo que existe no Talmud. Deixa eu achar aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui, achei. Trazer a consciência para a base da pirâmide, respeitando o princípio da carne para os adultos e o leite para as crianças? É interessante, porque me fez lembrar uma lei dentro do Talmud que diz assim, não? Nunca cozinarás a carne do filho na leite da mãe. Tá? O que quer dizer isso? Que em realidade tinham pessoas que faziam comidas, tá? De carne de um filho, um terneiro, digamos, em leite da mãe, não? Da vaca. Da vaca, sim. Então não sei por que me veio isso na cabeça. Talvez seja uma resposta tão incompreensível como a pergunta que ela me fez. Só espero que ela encontre a resposta nisso. Certo. Bom, pessoal, então, só reforçando, a Ana está aqui, está muito feliz, muito grata, Pessoal, só reforçando, então, para os que ainda têm dúvida... aqui, desculpe, chegou o espaço seu. Posso esclarecer, sim. A ideia é como dividir conhecimentos com quem não está preparado para recebê-los. Em realidade, não temos como dividir conhecimento quem não está preparado. É decir, eu acho que a maioria das pessoas que estão conosco aqui, elas já passaram por uma enormidade de experiências. Tá? E como eu disse, tem um núcleo de pessoas que se fecham, mas é mínimo. Sim. É mínimo. Só que eles influenciam núcleos maiores. A negação deles é muito maior que nossa afirmação. Nós sabemos que existe algo a mais e nós queremos crescer dentro desse algo a mais. Eles negam esse algo a mais. Só que eles fazem mais força que o que nós fazemos nesse processo de ascensão. Só que isso está mudando, a balança está se equilibrando. Eu poderia te dizer baby steps. Passinhos pequenos e a gente vai conseguir. Acredito que, como a Cláudia falou, quem chegou até aqui, que está aqui assistindo agora essa aula inaugural, né, já tem, né, já está preparado para receber. Alguns em graus maiores, outros em graus menores, mas essa curiosidade, essa necessidade de saber algo mais, com certeza vai gerar frutos. Tu vês o símbolo do Sion, por exemplo, da estrela de 6 pontas, não? Em realidade, foi uma tentativa de um grande iniciado de unir o que está em cima com o que está embaixo. E naquele critério, através da lei, nós vamos conseguir conviver dentro de uma sociedade. Então, os 10 mandamentos, os 22 mandamentos que existiam no Egito, todo esse princípio, o Talmud, a lei, a justiça, em realidade, não deu resultado.
Animador, né? Não, por aí que está, é a tentativa de unir, de subir a pirâmide, entendeu? E os inversos, tentar unir os inversos. Eu acho que Moisés tentou, criou essa ideia, bom, vamos criar a lei e a lei é mais importante, né? Vamos seguir a lei, vamos seguir a Maat. Una cosa es Maat, el Egipto, y otra cosa es la ley. Después ven el Talmud, después el derecho romano que se inspiró en el Talmud, y después nos que vivimos una interpretación de la ley muy confusa, ¿tá? Extremamente confusa. Entonces, ese proceso, esas tentativas de unir ya existieron de diversas formas y diversas maneras, y la sociedad precisa más voces, más corações, mais espírito, menos imposições políticas, ideológicas e religiosas. Está na hora de abrir a mente a todas as possibilidades, não só algumas que até agora não conseguiram. Estamos falando de milhares de anos que vem insistindo, não, vamos melhorar o homem. Como tem melhorado o homem em que até agora? Entonces, por eso es que está na hora de todos nós empezar a asumir responsabilidad. Y esa subida para a percepción de un mundo pleno, de una conciencia plena, no puede ser un martirio. Pô, llego lá em cima, depois caio aqui, vejo o mundo, abro um jornal, pô, é terrível. Quantas pessoas então querem drogas para sair desta realidade? Quantas pessoas preferem morrer e se matam porque não conseguem conviver neste mundo? E sofrem. Quantas pessoas acham que estão vivendo no mundo errado, nasceram em épocas erradas? Eu sou uma delas. Eu acho que Bom, esse é outro problema. né? Tá? E a depressão também. A depressão por quê? Porque se vive uma realidade que ninguém aceita. Sim. Só que uno aprende a conviver com ela. Mas tem gente que não consegue conviver com ela. Então, você não imagina a quantidade de pessoas que se matam no mundo. Sim. E não porque sejam fracos, nem não é isso. Não são. As pessoas dizem que eles são covardes. Eu acho que não é isso. Mas vamos partir aqui para um outro depoimento da Vera, que diz que a Vera também participou do primeiro módulo, né? Está indo para o segundo. Os ensinamentos do mestre Jorge mudaram a minha vida. Posso depor que foi um divisor de águas. Tenho evoluído muito, perdendo medos, culpas e dirigindo o meu carro, ou seja, dirigindo a vida dela. Muito bem. Muito obrigado por teu depoimento, Vera. Isso é o que eu gosto, de que todos vocês consigam dirigir amanhã seu próprio misticismo e ir em direção a seus sonhos mais profundos. Não com o telefone de Jorge, sino com o telefone de cada um de vocês. Claro que encontrarnos, bater um papo, tomar um café, um dia, um fim de semana, de repente nos ver, fazer meditações, isso eu acho que é algo que vai surgir com o tempo e eu vou ser uma das pessoas pós-pandemia. Mais maravilhadas com esses encontros. Que estou, claro, e viagens para o Egito, tudo isso. Com certeza, a nossa viagem para o Egito vai sair. A Lu Silva disse que durante as práticas do primeiro módulo com o mestre Jorge, pôde encontrar o caminho dela, a missão dela. E a pequenos passos ela está aprendendo muito. Então, pessoal, cada um tem o seu tempo e isso acontece para todos que queiram procurar, que queiram descobrir aquilo que fala dentro, que chama dentro de vocês, né? Então, nós esperamos muito por vocês nesse novo módulo 1 e no módulo 2, para os que participaram já do módulo 1. A Ana diz assim, ajudaram a tarefa de sermos verdadeiramente livres, essa é a grande ajuda do mestre. E é isso que a gente quer de vocês, ser livres, ter o seu templo, encontrar os seus mestres interiores e poder caminhar e dividir isso com as pessoas que estão ao redor de vocês, né? Não guardarem isso só para vocês, vamos dividir, gente, vamos dividir esse conhecimento para criar um mundo melhor, ok?
Bom, Bom, por hoje, acho que então, por hoje é isso. De novo, eu digo para vocês que eu vou deixar um link ali para vocês responderem um formulário para quem quiser participar. As aulas, então, para os 2 grupos iniciam a partir da semana que vem. E nós vamos deixar direitinho as datas para quem se inscrever, com todas as tarefas que vocês vão ter também. E realmente, pessoal, preparem para mudar as suas vidas, né? E as vidas de quem está próximo de vocês. E vai ser com um grande prazer que a gente vai estar aqui do lado de vocês para auxiliar nisso, ok? Um beijo muito grande no coração de vocês. Continuem se cuidando, por favor, né? E usem máscara, lavem as mãos, passem álcool, cuidem de quem vocês amam. Se vocês não acreditam, mas pelo menos deem a chance para quem vocês amam de estarem protegidos, ok? Beijo, vacinem-se. Tchau, tchau.